problema, caiu a internet, já corre me avisar no WhatsApp, que aí como eu não estou vendo vocês, eu já paro a aula, espero vocês voltarem. Então, por que essa aula eu quis colocar logo depois da glicólise? Então, o que a gente viu na aula passada? Na aula passada, a gente viu a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, né? Então, a gente entendeu que a glicose ela entra na célula, para ela fixar na célula, ela precisa ser fosforilada, né? Ela precisa ganhar um fosfato, e ao ganhar fosfato e fixar na célula, ela vai começar a sofrer reações químicas. Então, o que a gente tem que entender que dependendo da necessidade do organismo, o que pode fazer? Ou eu gatilho para a glicólise, e aí da glicólise eu faço ciclo de Krebs e cadeia respiratória para a produção de ATP, só que se tiver um aumento na produção de ATP, o que a gente viu? Tem reguladores, tem enzimas que são reguladoras. O que essas enzimas fazem? Essas enzimas elas podem ser inibidas ou elas podem ser ativadas. Então, a gente viu que uma das enzimas marca-passo da glicólise é a fosfofrutoquinase, né? Que é da terceira reação da glicólise. Então, é assim, ó. Entrou glicose na célula, começou a quebrar essa glicose, né? A glicose é fosforilada. Começa a ativar o processo da respiração celular até chegar lá na produção de ATP. Só que à medida que eu aumento muito a produção de ATP, eu vou continuar produzindo ATP de forma aleatória? Não. O que esse ATP faz? Esse ATP, ele tem uma regulação que a gente chama que é uma regulação alostérica. O que é uma regulação alostérica, se vocês olharem lá na literatura? Regulação alostérica é algo que não está diretamente na reação química, mas ele faz com que a enzima, ela de uma forma ou de outra, ela seja ativada ou ela seja inibida. Então, o que a gente viu? Que na terceira reação da glicólise, eu tenho uma enzima importante, que é a fosfofrutoquinase. Então, essa fosfofrutoquinase, ela sofre uma regulação alostérica de quem? Do ATP. Então, se aumentar muito o ATP, o que o ATP faz? De uma forma muito esdrúxula para vocês entenderem. O ATP vai lá na fosfofrutoquinase e fala: ei, minha filha, para de ativar a glicólise, porque a gente não precisa mais produzir ATP. Agora, ao invés de produzir ATP, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar essa glicose, né? E aí, para guardar essa glicose, eu preciso parar de degradar essa glicose até produzir ATP. Então, um dos inibidores alostéricos mais importantes da glicólise, quem é? É o aumento na produção de ATP, tá certo? Então, esse ATP, ele vai inibir a ação dessa fosfofrutoquinase, e aí, ao invés de produzir ATP, o que eu vou começar a fazer com essa glicose? Eu vou começar o quê? A armazená-la. Então, é isso que a gente vai ver hoje? Tá? Metabolismo, então. Como é que a gente começa a armazenar essa glicose na forma de glicogênio, tá? Então, para isso, a gente vai usar duas palavrinhas importantes. A gente vai usar uma via metabólica, que é chamada de glicogênese. Gênese é formação. Então, formação do glicogênio. Então, sempre que a gente falar de glicogênese, a gente vai falar de formação do glicogênio. Lembrando, quem é capaz de sinalizar a célula para formar glicogênio é só um hormônio. Quem é esse hormônio? É a insulina, tá? Então, comi, enchi minha barriga, né? Tem muita quantidade de glicose entrando na célula. Essa glicose começa a produzir ATP. Aumentou muito a produção de ATP, o que acontece? Esse ATP vai lá, cutuca a enzima, fala: ô, enzima, para aí o processo da glicólise que já tem muito ATP. Vamos começar a armazenar esse glicogênio. Armazenar o glicogênio é uma via metabólica que a gente chama de glicogênese, tá? Então, ela é estimulada por quem? A glicogênese, ela é estimulada pela insulina também. Se eu estiver depois, em um outro momento, que a gente já vai falar, degradando esse glicogênio, aí é totalmente ao contrário, né?
Se eu preciso armazenar glicose, é porque eu comi muito. Então, eu tô falando de quem? Tô falando de período, né? Absortivo, período prandial. E aí, o que está acontecendo? Eu tô com muita glicose, ou essa glicose está produzindo ATP, ou essa glicose está sendo armazenada. Se eu não comi, né? Se eu estou num período de jejum prolongado, que é o pós-absortivo, eu já tenho que pensar diferente. O que eu vou pensar? Opa, agora eu vou pedir ajuda de quem? Do glucagon. Então, a gente vai ver que o glucagon, o que ele vai fazer? Ele vai ativar uma outra via metabólica que a gente vai chamar do quê? De glicogenólise, tá? Então, a glicogenólise, o que é? É o contrário. É a quebra do glicogênio para quê? Para liberar glicose, para que o organismo possa restabelecer um período, principalmente que ele tem, que eu tenho uma hipoglicemia, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver o metabolismo do glicogênio, ele formando esse glicogênio ou ele liberando essa glicose, degradando esse glicogênio no organismo. Lembrando que isso acontece principalmente onde, tá? E isso vai acontecer principalmente no fígado, tá? Por que no fígado? Porque a nossa reserva de glicose com grande importância para o organismo é o fígado. Só que se você entrar na literatura, você vai ver que os outros órgãos, eles também podem ter uma pequena reserva, né, desse glicogênio, mas não é grande, tá? Quem armazena mais, quem é? É o fígado. E mais uma coisa, a gente tem que lembrar que o músculo também recebe essa glicose, mas toma cuidado, porque o músculo pode armazenar sim, mas ele libera a glicose para os outros órgãos? Não, tá? Porque a gente viu na aula passada que o músculo é o quê? Ele é egoísta, né? Ele tem alta afinidade pela glicose. Então, no músculo, você nunca vai encontrar a via metabólica, que é a glicogenólise. Por quê? Porque ele não libera a glicose na corrente sanguínea, só o fígado e os demais órgãos em menor proporção. Para estudar esse assunto, como a gente já vem falado nas outras aulas, você pode usar esse Bioquímica Ilustrada, né? Ou o do Harper, ou o da Anita Marzocco, são os que eu mais gosto de oferecer para os alunos, que eu acho que tem a didática mais favorável. Então, essa tabela aqui que eu estou apresentando para vocês é para mostrar o quê? Patologia. Tá? Então, o importante da gente estar estudando uma matéria é para quê? É para estar, deixa eu pegar a canetinha vermelha, é para estar indicando que eu tenho uma patologia. Então, o que eu preciso saber? Então, eu preciso saber, né, que dependendo da ausência ou deficiência de enzimas específicas, ó lá, tá vendo? Nome de enzimas específicas. Eu vou ter o nome de o quê? De uma patologia. Essas patologias a gente chama de glicogenoses, tá? Então, se você encontrar na literatura glicogenoses, o que são glicogenoses? Glicogenoses são patologias ligadas ao metabolismo do glicogênio. Esse metabolismo do glicogênio pode ser ou na via metabólica que a gente viu, que é a glicogênise, que é a formação do glicogênio, ou a glicogenólise, que é a liberação do glicogênio. Então, dependendo da enzima deficiente que a gente está vendo aqui, ó, tá? Eu vou ter uma patologia específica. Então, por exemplo, pode ter essa glicogênese A, tá? É uma patologia rara, mas ela pode se manifestar, que é a ausência da enzima que a gente chama de glicogênio sintetase. O nome sintetase já está falando, está fazendo uma construção. Então, essa glicogênio sintetase, ela é usada para quê? Para formação do glicogênio, tá? Eu posso ter ausência também da glicose 6-fosfatase, que já é o contrário. Para quê? Ela está tirando fosfato para liberar agora a glicose na corrente sanguínea. Então, ela já é uma enzima que auxilia na via metabólica, que é o contrária, que é qual? Que é a glicogenólise. Tá? Então, aqui é só uma tabela mostrando
que dependendo da enzima deficiente, eu posso ter problemas, né, no metabolismo do glicogênio. Professora, mas seja mais clara. O que o paciente tem, né? A gente viu já a frutoxemia, a gente viu a galactosemia. Nesse caso é aquele paciente que você já deve ter pego no seu consultório, que ele fala assim, eu tô com um problema, precisava que você me ajudasse na minha alimentação, que eu não posso ficar em jejum. Você já ouviu algum paciente falar isso para você? Eu tenho uma patologia que eu descobri que eu não posso ficar de jejum. E agora, por que será que ele não pode ficar de jejum? O que vocês acham? É por quê? Meninas, estão me ouvindo? Então, qual que é o princípio? Por que ele fala para você assim, olha, eu fui no consultório e aí o endocrinologista, ele falou que eu tenho que comer sempre, manter o meu nível glicêmico, porque eu descobri que eu tenho uma patologia que eu não posso ficar em jejum. O que será que tem a ver com essa aula que a gente está vendo hoje? Tem tudo a ver. Por quê? Porque se tiver, por exemplo, ó, a ausência dessa enzima aqui, ó, que é a glicogênio sintetase, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir o quê? Armazenar o quê? Glicose, né? Se ele não consegue armazenar glicose, ele não vai ter glicogênio. Ou seja, nos períodos que ele ficar em jejum, o que vai acontecer? Período que ele ficar em jejum, ele não vai conseguir retirar, né, aquele armazenamento do glicogênio, e aí não tendo aquele armazenamento do glicogênio, ele não vai conseguir ter glicose liberada na corrente sanguínea, tá? Então, ou seja, ele não tem uma enzima que consegue o quê? Formar o glicogênio. Se ele não forma o glicogênio, ele não pode ficar em jejum. Por quê? Porque se ele ficar em jejum, ele não vai ter essa glicose armazenada no fígado. Ah, então, são esses pacientes que a gente fala que não podem ficar num jejum maior, porque eles têm que sempre manter o quê? Eles têm que sempre manter o nível de glicose na corrente sanguínea. Então, ele tem que sempre estar comendo alguma coisinha. Ele não pode, por exemplo, ficar mais que 3 horas sem comer um alimento. Por quê? Porque vai abaixando o nível de glicose na corrente sanguínea. E ao abaixar o nível de glicose na corrente sanguínea, ele teria que buscar a glicose de onde? Lá do armazenamento, lá do glicogênio. Então, como ele não tem essa reserva, ele precisa ficar se alimentando a todo momento. Tudo bem, meninas? Ficou claro aqui? Então, tem essas patologias, ó, no caso desse caso clínico que eu coloquei, ó, só rapidinho para vocês entenderem, ó. É um lactante, tá vendo? Ó, uma criança, na verdade, um recém-nascido de 5 meses, ele é levado ao pronto-socorro, tá vendo? Porque ele tá com uma irritabilidade e uma respiração rápida, tá? Aí o médico fez a avaliação clínica, né, que é a anamnese, e aí percebeu que essa irritação e essa respiração rápida começava de 3 a 4 horas. Tá vendo? Ó, que a gente acabou de falar. E essa criança, esse recém-nascido, nunca dormiu a noite toda. Aí foi pesquisar e verificou que ele tinha uma alteração hepática, olha lá, por quê? Essa enzima, ela se encontra onde? No fígado. Então, é uma enzima que pode estar deficiente no fígado. E aí, ele tem ó, uma diminuição da glicose plasmática, lá 1,9, né, microgramas por decilitro. Ou seja, né, paciente, o que aconteceu com ele? Ele tem uma deficiência de uma enzima, que é a quem? Glicogênio, a glicose 6-fosfatase, ou pode ser também a sintetase, que a gente falou, tá? Dependendo do diagnóstico de ausência. E aí o que acontece? Por não ter essa enzima, ele não consegue liberar a glicose na corrente sanguínea. E aí, se eu ficar mais de 2 a 3 horas sem comer, o que acontece? Olha lá, ele entra em hipoglicemia. Então, uma das alternativas que a gente encontra no artigo científico é dar de forma quantitativa, de 2 em 2 horas,
muitas vezes o amido de milho, tá? Por que o amido? Porque o amido, ele tem quantidade satisfatória de glicose e aí você consegue manter o nível glicêmico deste paciente, tá? Então, um dos tratamentos é o amido de milho cru, olha lá, administrado via oral, por causa dessa criança, né? Ela tem lá seus 5, 6 meses, para que ela possa manter o nível glicêmico na corrente sanguínea. Então, é um paciente que tem uma doença rara, mas pode acontecer, né? E ele não pode ficar mais de 3 horas sem comer, porque ele entra num quadro de hipoglicemia. Lembrando um pouquinho, né, da estrutura do glicogênio, então, o glicogênio, ele é armazenado, né, numa forma de polissacarídeo, né, então a gente vê que ele vai fazendo essas cadeias longas para a formação dessa estrutura do glicogênio, ela chega a ter 2.000 unidades de moléculas de glicose armazenadas, né, nessa forma como a gente está vendo aqui nessa microscopia de varredura. Então, ele vai sendo armazenado. Então, ele é uma estrutura ramificada que a gente chama de polímero, né? Que é uma molécula que vai juntando uma molécula de glicose com outra. Vocês já pararam para pensar por que essa glicose ela não pode ficar diretamente disponível no fígado? Ai, desculpa, meninas. Por que ela tem que ser armazenada na forma de polissacarídeo? Por que será que ela tem que ser armazenada numa molécula só, né? E depois, quando eu preciso dela, eu degrado essa molécula? Por que será, hein? Não poderia deixar a glicose lá? Por que eu tenho que armazenar na forma de um polissacarídeo, que é uma molécula maior? E quando eu precisar, eu tenho que degradar essa molécula. Por que será, hein? Alguém tem alguma ideia? Então, ó, o problema é que a glicose, o que acontece com ela? A glicose, ela tem um açúcar redutor, que a gente viu lá na aula de carboidratos. O que é um açúcar redutor? É uma hidroxila que fica livre, ou seja, uma carga elétrica que fica livre na molécula. Quando a glicose entra na célula, né? O que eu tenho que fazer? Ou eu vou fosforilar essa glicose para ela não sair, ou essa glicose vai ser formada o quê? O glicogênio. Se ela ficar solta na célula hepática, essa carga que ficou livre, muitas vezes o que ela faz? Ela interfere em outras cargas iônicas que já estão na molécula, né? Como principalmente o potássio, e ela pode alterar a bomba de sódio e potássio, ou seja, ela pode acabar mexendo na permeabilidade seletiva dessa célula. O que é permeabilidade seletiva? Lá na biologia a gente aprendeu que é o controle do que entra e o do que sai nessa célula, tá? Então, trocando em miúdos, se essa glicose ficar livre com essa carga elétrica, ela altera a permeabilidade seletiva da célula. E ela pode até causar uma lise celular, uma destruição celular. Então, essa molécula de glicose, ela não pode ficar dispersa livremente lá na célula hepática. Ou ela é fosforilada para desencadear a glicólise, ou eu ativo a glicogênese para quê? Para que ela possa ser o quê? Armazenada na forma de glicogênio. Então, nesse esquema, o que a gente vê? Que a glicose, ao entrar na célula, ela tem o caminho que a gente falou. Qual é? Ou ela vai ser armazenada, e para ser armazenada, ela vai pedir ajuda de uma via metabólica que a gente já falou, que se chama glicogênese. Ou essa glicose, o que acontece? Através da primeira etapa da respiração celular, que chama glicólise, ela vai se transformar numa molécula que a gente chama de piruvato, tá? De piruvato, ela vai se transformar aqui em acetil-CoA, e aí de acetil-CoA a gente vai ver o ciclo de Krebs. E aí o ciclo de Krebs, o que a gente faz com ele? Continua para a cadeia transportadora de elétrons até formar o quê?
ATP, tá? Então, daqui para baixo, o que que é? É a respiração celular. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, até formar ATP. Mas lembra que a gente viu na aula passada que este piruvato que foi formado através da glicólise, o que pode acontecer com ele? Ele não entra na mitocôndria, então ele não faz o quê? Ele não faz respiração aeróbia, porque lembra, se eu entro na mitocôndria é para usar oxigênio. Então, se o piruvato entrar na mitocôndria, é porque vai acontecer o quê? Ciclo de Krebs. Se o piruvato não entrar na mitocôndria, ele também pode reverter em ATP? Pode. É o que a gente estava falando na aula passada, que é chamada do quê? De respiração anaeróbia. Ou seja, este piruvato, né? Que se encontra principalmente onde? Lá no músculo. O que acontece com ele? Ele sofre uma fermentação e aí se transforma num produto que a gente já comentou, que é chamado de lactato, tá? Só que o problema é que aqui, ó, eu consigo ao final desse processo formar 32 ATPs. Aqui o rendimento energético é bem menor. Aqui são só 2 ATPs. Então, professora, quando é que eu uso a respiração anaeróbia? Você usa a respiração anaeróbia quando você quer uma energia adicional. O que é essa energia adicional? Quando, por exemplo, você está fazendo atividade física. Quando você está fazendo atividade física, você precisa de uma energia a mais? Sim. Aí você pede ajuda dessa respiração anaeróbia. Outro fator importante é que a gente tem que lembrar que tem células no nosso organismo que não tem mitocôndria. Se a célula não tem mitocôndria, como é que ela produz ATP de forma aeróbia? Ela consegue? Não, tá? Então, uma aulinha que eu vou dar para vocês, que a gente vai fazer no final lá que eu tinha prometido, é da hemácia, né? Da hemácia, que é uma célula sanguínea importante, que tem lá o seu pigmento, que é a hemoglobina. A hemácia, qual que é a particularidade dela? A particularidade é que a hemácia ela não tem mitocôndria. Se a hemácia não tem mitocôndria, como é que ela produz ATP para ela poder cumprir as funções? Entenda que tudo que é célula tem que produzir ATP. Se ela não tem mitocôndria, ela vai produzir ATP de forma o quê? Anaeróbia, tá? Então, exemplos de células no organismo que produzem ATP de forma anaeróbia por exemplo, a minha hemácia, tá? Os espermatozoides também são outros exemplos, né? Que são também produção de forma anaeróbia, porque ele também não tem mitocôndria. Então, para produzir ATP, não usa oxigênio, tá? Então, o que eu tenho que entender? É que meu organismo sempre está fazendo respiração aeróbia, óbvio, né? Todas as células estão produzindo ATP. Quando eu quero um plus, o que é esse plus? Quando eu quero uma energia adicional, o músculo, além de já fazer a respiração aeróbia, ele também vai fazer a respiração o quê? Anaeróbia, tá? Então, para isso, o piruvato ele já consegue ser transformado em lactato e deste lactato eu consigo produzir 2 ATPs. É daqui que muitas vezes o paciente, né, fala para você: nossa, eu exacerbei a minha atividade física, eu fui querer fazer muita atividade física e aí me gerou uma cãibra, tá? A cãibra pode ser causada por quê? Por 2 fatores. Ou é a ausência de um íon importante que vem da alimentação, que é o cálcio, ou você fez uma atividade física exagerada e não tinha condicionamento físico. E aí o que aconteceu? Você acabou produzindo muito o quê? Ácido láctico, que é quando eu produzo esse lactato aqui, ó, tá? Então, o ácido láctico é um produto que é liberado também na fermentação. E aí o que acontece? Quando você está fazendo atividade física exagerada, sem condicionamento, né? Você não preparou o seu organismo para a quantidade de atividade física que você está fazendo. Esse ácido láctico ele fica intramuscular, ele altera
a bomba de sódio e potássio e gera o que no paciente? A cãibra, tá? Então, paciente, quando tá fazendo atividade física exagerada, ele tá pedindo ajuda da respiração anaeróbia, libera o ácido lático, e aí esse ácido lático pode, não é em todos os casos que gera cãibra, tá? Mas se for exacerbado, vai ficar intramuscular, altera a bomba de sódio e potássio e gera cãibra, tá? Tudo bem até aqui, meninas? Ficou claro isso aqui? Outra coisa importante é que tá vendo que a reação vai e a reação volta. Sim, por quê? Porque eu falei na aula passada que eu posso fazer o quê, ó? Eu posso pegar este lactato que foi produzido pelo músculo, eu ofereço para onde? Na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele é metabolizado aonde? No fígado, tá? E aí o fígado, o que ele faz? O fígado converte em piruvato, e aí de piruvato forma uma nova molécula de glicose. Como é que chama esta via metabólica? Ela já tem um outro nome. A via metabólica, ela se chama gliconeogênese ou neoglicogênese, tá? É aquela que a gente tinha falado, que eu pego um combustível alternativo, ou seja, o lactato, que foi produzido, né, durante a minha atividade física, ele também pode voltar a formar o quê? Uma nova molécula de glicose. E aqui só por fim a gente vê que, caso o organismo precise, se eu entro num período que a gente chama, né, de jejum prolongado, o glucagon, o que ele vai fazer? O glucagon, ele vai ativar o quê? Vias hiperglicemiantes. Qual é o exemplo de uma via hiperglicemiante? Uma via hiperglicemiante é qual? A glicogenólise. Por quê? Porque ela vai conseguir converter glicogênio em glicose. E aí essa glicose vai poder ser liberada na corrente sanguínea, tá? Então, enquanto, ó, aqui a glicogênese é regulada pela insulina, né? Depois que eu comi, a glicogenólise é regulada por quem? Pelo glucagon, no período do quê? De jejum prolongado. Então, elas são antagônicas, tá vendo? Então, uma regula, né? O quê? Vias hipoglicemiantes, para diminuir a glicose na corrente sanguínea, e a outra regula vias o quê? Hiperglicemiantes. Para quê? Para poder liberar essa glicose na corrente sanguínea. Então, essas vias metabólicas, elas são importantes porque elas regulam o funcionamento do organismo. Então, tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho a degradação do glicogênio ou eu tenho a formação do glicogênio. É óbvio que elas ocorrem o quê? Em momentos diferentes do seu organismo. Como a gente acabou de falar. Se for para degradar o glicogênio, na degradação, quem é que vai ativar? Glucagon. Glucagon vai fazer o quê? A degradação do glicogênio. E aí eu vou usar principalmente essa enzima que eu já tinha falado para vocês, que é quem? A glicogênio fosforilase. Ou seja, ela vai tirar fosfato da molécula, vai formar glicose 1-fosfato. De glicose 1-fosfato, eu só mudo a posição, né, desse fosfato de glicose 6-fosfato. Aí, através da glicose 6-fosfatase, o que eu faço? Olha lá, eu tiro o fosfato. Por que eu preciso tirar fosfato? Eu preciso tirar o fosfato da glicose para poder liberar ela onde? Na corrente sanguínea, para ela passar na membrana. Lembra que eu falei? Enquanto tiver fosfato, a glicose não sai da célula. Se eu tirar o fosfato, ela consegue passar na célula, tá? Então, as duas enzimas importantes que vocês têm que saber aqui, quais são? Glicogênio fosforilase, ou seja, é para quê? É para iniciar o processo de degradação, né, desse glicogênio e, posteriormente, para tirar o fosfato da glicose, para, por fim,
liberar essa glicose na corrente sanguínea, eu uso a glicose 6-fosfatase. Lembrando, como a gente acabou de falar, se tiver ausência da glicogênio fosforilase, ou se eu tiver ausência da glicose 6-fosfatase, o paciente provavelmente, quando ele tiver um período, né, de 2 a 3 horas sem se alimentar, provavelmente ele vai começar a já ter um quadro de hipoglicemia? Sim. Por quê? Porque ele consegue armazenar o glicogênio, mas na hora que ele vai liberar esse glicogênio, ele consegue? Não. Por quê? Porque ou ele tem ausência dessa glicogênio fosforilase, ou ele tem ausência de quem? Da glicose 6-fosfatase, tá? Então, é o caso que a gente falou de um paciente, né, que não pode ficar muito tempo sem comer, que ele já entra num quadro de hipoglicemia. Aqui a mesma coisa acontece com a glicogênio sintase, tá? Mas a sintase é ao contrário, por quê? A sintase é para formar o glicogênio. Então, se é para formar glicogênio, é quando eu tenho muita glicose na corrente sanguínea. Se eu tenho muita glicose na corrente sanguínea, eu peço ajuda de quem? Eu peço ajuda da insulina, tá? Então, por isso que a insulina é uma reguladora importante de quem? Da glicogênese, né? Que a gente já tem falado. Quem é a glicogênese? É uma via metabólica que ajuda a formação do glicogênio. Então, você tá vendo aqui, ó, que essa glicose na verdade, as etapas inversas, né? Que tá vendo que é a mesma reação, só que ou ele forma glicose, ou da glicose ele forma glicogênio, tá? Então, aqui, essa glicose, né, que foi ativada para quê? Para ser armazenada na forma de glicogênio. Então, vai depender da necessidade do organismo. Ou um período de jejum prolongado, né, para degradar esse glicogênio, ou num período pós-prandial, né, ou absortivo, onde eu tenho muita glicose. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso formar o glicogênio. Tudo bem até aqui, meninas? Vocês estão quietinhas hoje? Tá tudo bem? Né? Imagino. Então, olha aqui, ó. Depois vocês prestem atenção e depois vocês peguem a aula com calma, né? No período que vocês estiverem mais tranquilas, né? E aí reforçam isso. Então, aqui, ó. O que eu tô fazendo? Ó, eu só tô mostrando que isso tudo que você tá vendo, quem é? Essa molécula inteira é o glicogênio, tá? Cada bloquinho desse aqui é uma molécula de glicose que está se juntando com outra molécula de glicose, tá? Cada ligação aqui, ó, dessa, a gente chama de ligação glicosídica, tá? Que é a junção das moléculas de glicose. E aí, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que o glicogênio é o quê? O glicogênio é uma cadeia ramificada. Por que ele é uma cadeia ramificada? Porque quando eu formo ele tem uma cadeia central, tá? A gente tem que pensar como se fosse uma árvore. A árvore tem o tronco principal, que tem uma ligação que a gente chama de alfa 1,4, e aí ele vai criando galhos, né? Os galhos da árvore, que seriam as ramificações, que são ligações que a gente chama alfa 1,6. Então, ele vai criando esses ramos, tá? Quando a gente vai usar este glicogênio, então só para vocês saberem, ó, então a concentração hepática do glicogênio após uma refeição, ela chega a ter 450 micromolar por litro, né, após uma refeição. E olha como isso vai abaixando, né, após uma noite de jejum. Ela vai para 200, né, micromol por litro. Então, após um período, né, que a gente fala de 12 a 18 horas de jejum, né, o seu fígado está gritando. Por quê? O jejum é tão grande que você tem quase o esgotamento
desse glicogênio hepático. É nesse momento que a gente fala que a gente acaba ativando, por isso que você tem que fazer o jejum intermitente para você conseguir tirar esta via metabólica central, que é a glicogenólise, com a ajuda do glucagon. E o glucagon, como ele vai lá no glicogênio buscar a glicose e não acha mais, para onde que ele vai buscar energia? Ele vai buscar energia principalmente do quê? Do tecido adiposo. É por isso que para ativar a dieta, que a gente fala dieta cetogênica, o paciente tem que fazer o esgotamento do seu o quê? Glicogênio. Ele tem que ficar no jejum intermitente para acabar o estoque dessa glicose que está armazenada no fígado. E aí o glucagon se encarregar de buscar o quê? Combustível alternativo. Então, combustível alternativo, a gente lembrando, ele pode pegar o lactato, ele pode pegar o glicerol, ele pode pegar a alanina, ou ele também acaba pegando quem? O ácido graxo, tá? Para reverter em quem? Converter em energia. Então, é por isso que numa dieta cetogênica você tem que estocar, tem que esgotar o estoque do glicogênio, tá? Para poder ativar essa via metabólica alternativa. Oi? Tem uma ordem, tá? O organismo, a princípio, entre escolher, né, a alanina e o ácido graxo, ele prefere escolher o ácido graxo. Por quê? Porque o ácido graxo é mais rico em energia. Quando a gente estudar um pouquinho de lipídio, a gente vai ver que o lipídio é muito rico em hidrogênio e carbono. Por quê? Porque ele é uma estrutura hidrocarbonada. Um ácido graxo, ele chega a ter 16 cadeias de hidrocarbonetos. Então, o que isso quer dizer? Que o lipídio é mais rico em energia do que a proteína. Então, a princípio é glicose, né? O estoque lá do glicogênio. Depois, o que ele quebra? Ele quebra, primeiro, lipídios. E aí, por último, é que ele vai buscar o aminoácido, tá? Que é a alanina. Por quê? Primeiro você vê que aquelas crianças lá da Etiópia, quando elas começam a ter uma desnutrição, primeira coisa que acontece, o que é? Primeiro, perde, né? Se tivesse o quê? Quando você emagrece, por exemplo. Primeira coisa que você perde é o quê? É a massa magra ou o tecido adiposo? É o tecido adiposo, tá? Então, a ordem é, primeiro o tecido adiposo, né? E aí, por fim, a massa magra, que é a proteína, para transformar em alanina. Então, o último que acaba sendo degradado é a massa magra, que é a protease, que é a destruição de proteína para liberar a alanina, para a alanina poder gerar glicose. Tudo bem, Jordânia? Oi? Então, porque quando a gente for verificar como é que a alanina consegue ser revertida, né, em energia, a gente vai entender que a cadeia da alanina é uma cadeia simples. Ela não é uma cadeia que, por exemplo, a fenilalanina, ela é uma cadeia hidrocarbonada. Então, ela está cheia de elemento químico diferente. Então, para usar um aminoácido para gerar energia, eu tenho que fazer um processo que é chamado de desaminação. O que é a desaminação? Eu tenho que tirar o grupo amina, tá? Que está presente lá em toda a estrutura de qualquer aminoácido, tem o grupo amina. Eu tenho que tirar o grupo amina para que eu consiga, através dessa molécula, converter num produto que a gente vai chamar de acetil-CoA. Então, a alanina é o que chega mais próximo de conseguir ser convertida nessa molécula que a gente chama de acetil-CoA. Então, as outras, ela tem lá na sua cadeia lateral elementos químicos que você não consegue converter em acetil-CoA. Ou muitas vezes ela tem nitrogênio, ou ela tem enxofre, né? E a alanina é uma cadeia muito próxima para se transformar em acetil-CoA. Por isso
que ela é a escolhida para conseguir se transformar em acetil-CoA, porque de acetil-CoA eu consigo converter, né, para o ciclo de Krebs, e aí pro ciclo de Krebs eu consigo produzir ATP, tá? A gente vai ver que a alanina primeiro é transformada em glicose, depois de glicose eu transformo em piruvato, piruvato, acetil-CoA, e de acetil-CoA eu consigo produzir ATP. Então, é por conta da presença de elementos químicos que tem na molécula da alanina, que eu consigo converter em energia de novo. Tudo bem? Então, aqui a gente estava vendo, né, que o organismo, né, ele precisa primeiro buscar esse combustível, que é o glicogênio. Então, o que a gente sabe? Olha aqui, ó, o fígado, né, armazenando esse glicogênio, ou o músculo. Só que o músculo é espertucho, né? Por que a gente fala que é o espertucho? Porque uma vez armazenado o glicogênio, a glicose daqui, ó, é só para ele, tá? Tanto que ele não tem essa enzima que a gente estava falando, que é a glicose 6-fosfatase, para poder tirar o fosfato da glicose para liberar na corrente sanguínea. Não existe essa enzima no músculo. Essa enzima só tem aonde? Essa enzima só tem no fígado. Então, no fígado eu tenho a glicose 6-fosfatase, e aí sim eu consigo tirar o fosfato para liberar a glicose na corrente sanguínea. Então, o músculo ele não libera glicose na corrente sanguínea, tá? O que o músculo libera, o que é que a gente aprendeu? Ele pode liberar combustível alternativo. Quem são esses combustíveis? Pode ser o lactato ou a alanina, tá? Que pode ser convertida numa nova molécula de glicose. Então, quem libera prioriamente, né, glicose para corrigir uma hipoglicemia, principalmente, é quem? É o fígado, tá? O músculo, ele libera combustível alternativo quando o glucagon vai bater na porta dele e fala: e aí, meu filho, ó, lá o glicogênio, lá o fígado falou que não tem mais glicose. Ele mandou vir aqui porque você tem alguma coisa aí para me oferecer. Diga. Eita, deixa eu ver aqui. Ah, ela me chamou aqui. Entendi. Vocês querem, é que é difícil depois colocar essa 1 hora em outro dia, né? Se vocês quiserem, eu posso dar uma aula, 1 hora só, e aí a gente volta para não prejudicar ela, para ela, como vocês estão cansadas também que vocês me falaram, vocês que decidem, tá? Eu tô aqui dando aula. Se vocês quiserem, a gente para, dá 1 hora só, e aí a gente encaixa essa uma outra hora num outro dia da semana ou na próxima aula. O que vocês acham, menina? Eu estou aqui à disposição de vocês, vocês que decidem. Tá, deixa eu escrever aqui para ela também. Gente, eu propus para as meninas, se elas quiserem, a gente dá uma hora só de aula, né? Que quase está acabando já a primeira hora. E aí, essa 1 hora que ficou faltando, a gente encaixa num outro horário para você não perder a explicação. Se as meninas concordarem, se você quiser, a gente pode fazer isso. Eu tô aqui à disposição, tá? Ela tá escrevendo no Whats. É,
sei, ela falou que por ela pode continuar. O que que vocês querem? É, ela queria. É. Fica aí a questão de vocês, meninas. Vocês que decidem, eu já congelei. Então, assim, eu posso. Ou a gente. Porque na verdade a gente só tem mais uma aula, né, para acabar. E aí o que a gente poderia fazer depois é puxar mais uma terça, porque como o dia de vocês, eu acho que o que vocês precisam é de terça, né, que é o melhor dia. O que a gente pode fazer como ficou pendente essa 1 hora, a gente, semana que vem, dá as 2 horas normal, né? Completa esse assunto. E aí a gente pega uma outra terça, eu devolvo para vocês essa 1 hora que ficou faltando. E aí a gente já aproveita e encaixa aquela aula que eu tinha oferecido para vocês de hemoglobina, né? Não sei, vocês que sabem, né? Porque ela também não se prejudica na explicação, porque assistir a aula gravada é uma coisa, né? Pegar a explicação na aula ao vivo, eu acho que é diferente, porque você pergunta, você interage, eu não sei. É, Mas aí que a gente pode fazer isso, né? Ó, semana que vem eu dou as 2 horas bonitinho, a gente completa esse assunto. Eu vou fechar agora a aula aqui com esses 15 minutos que ela tem. Aí na outra terça-feira, né, eu devolvo essa 1 hora que ficou faltando e dou mais 1 hora de aula que eu tinha oferecido para vocês, que é essa parte de hemoglobina. Pode ser assim, então, meninas? Se for alguém e não puder, a gente pula uma terça também, não tem problema, né? A gente só mantém a terça para, né, que é o dia acho que mais favorável, mas acho que eu também não vou estar por aqui também, não vai ter problema também. Né? Se eu for para Bauru, eu dou aula de lá, de Bauru, não tem problema. Então, tá? Então eu vou fechar esse raciocínio mais os 15 minutinhos que falta, né? Que dá tempo dela assistir. E aí, quando ela fala, ai meu Deus, tá acabando. Aí a gente encerra, porque também falta o quê? Ó? Falta uns 10 minutinhos, a gente parou um pouquinho para conversar. Faltam uns 12 minutinhos de aula para completar 1 hora. Aí ela tá agradecendo. E aí a gente faz isso para ninguém se prejudicar, tá bom? Então vamos lá, ó, só para a gente encerrar aqui essa aula de hoje. Então, essa importância que vocês têm que entender. Ó. Então, a glicogênese é uma via metabólica, tá? O que é essa via metabólica? É ativada por que hormônio? Pela insulina, tá? Comi, aumentei o nível de glicose na corrente sanguínea. O que o organismo vai fazer? Ou ele ativa, né, a glicose para ser fosforilada, para começar a glicólise, para ser quebrada, né, que é a primeira etapa da respiração celular, ou se aumentar muito a produção de ATP, o que a gente faz? Pum, para a fosfofrutoquinase para inibir a glicólise, parar de fosforilar essa glicose, para quê? Para agora fazer isso que a gente está vendo, que é a glicogênese. Começar o quê? A armazenar essa glicose na forma de glicogênio, tá? Essa parte aqui, meninas, ela é muito chata e assim, a pertinência é pequena, tá? O que eu tenho que mostrar mesmo, que eu acho que é interessante, é que para formar o glicogênio, tá? Eu preciso de uma proteína, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é chamada de glicogenina, tá? Glicogenina é uma proteína que inicia a formação, né, do glicogênio, ou seja, a síntese do glicogênio. Então, aqui, ó, tá uma estrutura que é essa proteína que a gente está falando, que é a glicogenina, e é ela que vai desencadear, né, a ligação das moléculas de glicose. Essa aqui é a primeira molécula de glicose que você está vendo. Aí eu vou começar, ó, a trazer moléculas de glicose. Cada bolinha dessa é uma molécula de glicose que vai se ligando a essa proteína que é chamada de glicogenina. Professora, mas você falou de uma enzima importante, né?
que é a glicogênio sintase, né? Para que serve essa glicogênio sintase? Quando vem a primeira molécula de glicose aqui, ó, e se liga na glicogenina, o que acontece? A próxima molécula de glicose para vir e se ligar pede ajuda de quem? Pede ajuda da glicogênio sintase, tá? Então, a glicogenina é para começar a formação do glicogênio, que é uma proteína, e aí, com a glicogenina e a primeira molécula de glicose se ligando na glicogenina para continuar formando as outras moléculas de glicose se ligando, eu peço ajuda de quem? Da glicogênio sintase, tá? Que é essa enzima que vai aumentando essa cadeia. Olha como a cadeia vai aumentando, ó. Vai aumentando, 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 né? E aí as moléculas de glicose vão se ligando entre si. O importante é que a gente precisa saber, então aqui, ó, tá a glicose, né, sendo transformada para ser armazenada. Aqui eu tenho, ó, a glicogenina que começa essa ligação do glicogênio. E para continuar a ligação do glicogênio, quem que a gente falou que é? A glicogênio sintase. Então, aqui, ó, tá a glicogenina, tá a primeira molécula de glicose que se ligou à glicogenina. A partir da segunda molécula, quem vai ligar uma glicose à outra? Quem é? Glicogênio sintase. Ai, professora, mas isso, né? O que é relevante? Como eu falei, o que é relevante você saber é, se não tiver essa glicogênio sintase, o que acontece, meninas? Se não tiver a glicogênio sintase, eu não consigo formar o quê? O glicogênio. E se eu não consigo formar o glicogênio, o que vai acontecer quando esse paciente começar a entrar num período maior de jejum prolongado? Vai entrar muito rápido o quê? Em hipoglicemia. Perfeito, tá? Então, são pacientes que têm deficiência dessas enzimas, que podem ser, como a gente falou, ou a glicogênio sintase, a glicogênio fosforilase, ou a glicose 6-fosfatase, que ou impede a formação do glicogênio, ou impede o quê? A degradação desse glicogênio. Então, nos dois casos, não formando glicogênio ou não degradando o glicogênio, o perfil desse paciente é entrar muito rápido num período do quê? De hipoglicemia, tá? Então, é um paciente que precisa manter o nível de glicose na corrente sanguínea. Fazendo o quê? Comendo de 2 em 2 horas, no mínimo. De 2 não pode passar de 3 horas. Passou de 3 horas, ele teria que pedir ajuda do glicogênio. E aí ele vai ter o glicogênio? Não. E aí, pum, despenca o nível glicêmico dele da corrente sanguínea e ele começa a passar mal, tá? Então, são essas patologias que a gente tem que correlacionar. Uma outra coisa que a gente viu, né? Só para fechar aqui esse nosso raciocínio, é a glicogenólise. Olha lá. Se é lise, o que essa palavra correlaciona? Quebra. Quebra de quem? Quebra do glicogênio. Essa via metabólica já é usada quando? Ela já é usada o quê? No jejum prolongado. Se ela é utilizada no jejum prolongado, qual é o hormônio que vai ativar essa via metabólica? É o glucagon, tá? E ele vai ativar vias o quê? Hipoglicemiantes ou vias hiperglicemiantes? Hiper, perfeito. Por quê? Porque agora a função dele é ir buscar glicose para liberar na corrente sanguínea, tá? Então, nesta via metabólica, o que vai acontecer? Agora, eu vou pegar aquele glicogênio que a gente viu que estava armazenado nas células hepáticas, através de uma enzima que a gente já falou, que é a glicogênio fosforilase, né? Primeiro, eu vou degradar, né, essa glicose, e aí depois que eu formei a glicose e um fosfato, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar uma enzima que é chamada de glicose 6-fosfatase,
E o que essa enzima vai fazer por fim? Tirar esse fosfato daqui, para quê? Para essa glicose poder sair da célula e ir para a corrente sanguínea, tá? Se eu tiver todo esse processo aqui, mas se eu não tiver essa enzima aqui, ó, que é a glicose 6-fosfatase, dá ruim. Por quê? Eu quebrei o glicogênio, eu transformei esse glicogênio em glicose, só que aí eu preciso tirar o fosfato. Se tiver ausência da glicose 6-fosfatase, eu consigo tirar o fosfato? Não. Se eu não tiro o fosfato, eu consigo liberar essa glicose na corrente sanguínea? Não, tá? E aí também eu tenho patologia, onde o paciente vai ter o quê? Vai ter um quadro de hipoglicemia, tá bom? Então, o único detalhe aqui é a parte da ramificação. O que é a parte da ramificação, professora? Lembra que eu falei que o glicogênio, ele forma, né, um tronco e os galhos. A ligação do tronco com o galho é uma ligação o quê? Ramificada. Quando eu quebro essa ramificação, esse ponto de ligação, eu tenho nada mais, nada menos do que uma glicose ali, né? Então, quando eu uso essa enzima, que a gente chama de enzima desramificadora, ela consegue quebrar esse ponto de ligação entre a árvore e o galho, né? Que seria alfa 1,4 e alfa 1,6. E aí eu consigo já ter pronto o quê? Molécula de glicose. Então, o que isso significa? Que eu consigo liberar uma pequena quantidade pronta do quê? De glicose na corrente sanguínea. Mas a maior parte, como está ligada, né, nessa cadeia longa, que é o tronco, eu tenho que tirar o fosfato para poder liberar. O que sai puro é só a parte da ramificação, que é a alfa 1,6, que é uma pequena quantidade de glicose que acaba sendo liberada na corrente sanguínea pura para esse paciente já poder usar, tá? Então, a diferença que a gente vê é que a alfa 1,4 precisa da glicose 6-fosfatase para tirar o fosfato, e a parte da ramificação, que é a enzima desramificadora, que dá aquele picote entre o tronco e o galho, ela não precisa, porque já tem uma molécula de glicose ali pronta, que já pode ser liberada na corrente sanguínea, tá? Então, essa é só a diferença que vocês precisam saber. E aí, eu liberando, né, essa glicose, ela pode ser liberada na corrente sanguínea. Outra coisa que a gente não pode esquecer é músculo. Músculo libera glicose? Não. Por quê? Porque o músculo não tem o quê? O músculo não tem glicose 6-fosfatase. Olha lá, pergunta. Qual a função do glicogênio muscular e do glicogênio hepático? Então, a diferença é, olha aqui, ó, no fígado tem glicose 6-fosfatase. Então, eu consigo tirar o fosfato para quê? Para poder liberar a glicose na corrente sanguínea. O músculo tem glicose 6-fosfatase? Não, você está vendo que é a mesma reação aqui, ó. Ele continua tendo glicose 6-fosfato, mas o músculo tem glicose 6-fosfatase? Não. Então, ele não tem por quê? Porque ele é egoísta, ele só pega aquela glicose para ele. O que ele pode fazer é o quê? Primeiro, ele transforma na energia para ele, olha aqui, ó, o ATP para ele, e o que sobrar, ele pode liberar como combustível alternativo. Qual um dos combustíveis alternativos que a gente viu? O lactato, tá? Que é um subproduto do quê? Da respiração anaeróbica. Então, quando eu estou fazendo atividade física, é essa via metabólica que é a energia adicional, tá? Eu acho que tem até uma outra figura aqui, ó. Essa aqui é bem legal, ó. O papel da insulina, que é um resuminho, tá vendo? Ó? E o papel do glucagon. Então, insulina, sempre em estado alimentado, né? O que ela faz? Ela vai, principalmente, regular o quê? Ela vai regular
a alta quantidade de glicose presente na corrente sanguínea. Então, o que ela vai fazer? Ela vai captar essa glicose e fazer o quê? Ou ela vai ativar a glicólise, né, que é para a produção de ATP, ou ela vai ativar o quê? Ou ela vai ativar a glicogênese, para formar o glicogênio. Já o glucagon, o que ele vai fazer? Olha aqui, ó. O glucagon é o contrário. Ele vai ativar vias o quê? Hiperglicemiantes. Então, para as vias hiperglicemiantes, quais são as principais? Glicogenólise. Né? Quem é a glicogenólise? É a via metabólica que vai lá no glicogênio, né? Quebrar o glicogênio para poder liberar a glicose na corrente sanguínea. Ou a gliconeogênese, onde o glucagon agora vai buscar o quê? Combustível alternativo, tá? Para poder corrigir o nível de glicose na corrente sanguínea. A adrenalina, né, que a gente também chama de epinefrina, ela também ajuda no metabolismo, mas a gente fala que ela é secundária. Por que a epinefrina é secundária? Porque ela é só usada em momentos de estresse do seu organismo, né? O que a gente entende como estresse? Ih, acabou a bateria dela, né? A gente tá acabando. Já vou acabar já, para ela não perder a aula. Depois a gente já retoma, que já deu 1 hora aqui também. O que é momentos de estresse? Só para a gente entender. Atividade física, um susto, né? Então, quando você está em atividade física, você aumenta o batimento cardíaco, né? E aí você precisa suprir uma maior quantidade de glicose para produzir ATP. Então, a adrenalina ela entra em ação. Ou quando você leva um susto, né? Também a sua irrigação sanguínea é aumentada, o fluxo de batimento cardíaco é aumentado para aumentar também a produção de ATP. Tá? Então, aqui ó, esses hormônios que são importantes para a gente poder entender. Aqui a gente já falou, tá vendo? Ó, glicogênio sintase ou glicogênio fosforilase. Então, não esquecer. Aqui é para a formação do glicogênio, aqui é para a degradação, ou seja, insulina e glucagon, né? Um vai formar o glicogênio e outro vai degradar. Então, são enzimas que vão regular. E aqui, ó, só para fechar o que a gente tinha falado, olha aqui, ó, a enzima deficiente glicose 6-fosfatase. Olha o que o paciente tem principalmente, ó, olha aqui, ó, hipoglicemia. Então, neste paciente, tem que tomar cuidado, porque ele não pode, por exemplo, fazer uma dieta cetogênica. Você pode oferecer uma dieta cetogênica para esse paciente? Nunca, né? Por quê? Porque ele não pode ficar mais de 2 horas sem comer. Então, a dieta cetogênica não vai funcionar. Ele vai ter que fazer aqui uma boa reeducação alimentar e aí ele vai ter que comer de 2 em 2 ou no máximo de 3 em 3 horas para manter o nível de glicose, tá? Então, aqui, ó, são só aquelas patologias que eu falei, que são as enzimas deficientes, tá? Que vão